Que papel desempenhou Chico Xavier na doutrina espírita? Francisco Cândido Xavier, para aqueles que não sabem, foi a maior antena psíquica, o maior receptor das forças espirituais em orientação, em noções moralizadoras, que atualmente nós tenhamos notícia que tenha vivido na Terra. É uma criatura que desde a infância enfrentou inúmeros problemas e como um missionário do amor divino, como um enviado selecionado pelo Senhor para exercer essa tarefa, em continuação aos desdobramentos daquela que Kardec havia iniciado, Francisco Cândido Xavier assume esta encarnação que começa em 1910, em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, e dá toda uma nova vestimenta, a vestimenta da prática, do exercício, de um daqueles princípios que nós falamos nas perguntas anteriores, princípios da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos entre os dois lados da vida. Francisco Cândido Xavier foi essa antena, praticamente sendo aquele que vem dar a noção real do âmbito doutrinário da obra que Kardec havia iniciado. É como alguém que elabora um campo de ideias, cria no seu trabalho todo um panorama, utilizando-se de valores mediúnicos alheios e que, numa segunda etapa, aguarda o momento de tudo aquilo ser transformado em vida. E é isto que vem fazer Francisco Cândido Xavier. E que, por justa razão, muitos, com inúmeras provas, afirmam tratar-se da reencarnação do próprio Kardec que vem terminar a tarefa, como lhe havia sido revelado ao tempo da sua encarnação na França, que ele deveria voltar para começar a trabalhar desde cedo. E é o que acontece com Francisco Cândido Xavier. No tempo que for estipulado pelo próprio mundo espiritual e que Kardec denuncia como sendo que a sua futura encarnação se daria no término do século XIX ou no começo do século XX. Então, observamos que Francisco Cândido Xavier, na condição paupérrima, vem com um potencial de comunicação com o mundo espiritual invulgar. Não há notícia, nos tempos atuais, de ninguém que, tendo o conhecimento da doutrina espírita, pudesse ter atingido as culminâncias da ligação com o mundo invisível e da ponte fiel dos ensinamentos que estes espíritos puderam trazer, dando continuidade e exemplificando tudo aquilo que a obra básica da doutrina espírita havia lançado meio século antes, com a eclosão dos livros da codificação. Então, vivendo um cristianismo simples, vivendo da forma como o Senhor havia recomendado, e tendo a capacidade de sentir os espíritos, bons e não bons, o médium Francisco Cândido Xavier foi o veículo por meio do qual as informações mais profundas a respeito do mecanismo, das leis que estavam lá teorizadas ou colocadas como leis escritas, foram demonstradas na ocorrência dos casos concretos.
Então nós temos obra vastíssima no campo da ciência, nas pesquisas, nas materializações que foram testemunhadas, fotografadas, analisadas por cientistas. Inclusive a própria NASA veio até a cidade onde Chico Xavier vivia para testar a sua potencialidade. E eles ficaram assombrados porque eles diziam que os sensitivos, como os cientistas chamavam, normalmente os sensitivos bastante dotados, possuíam um campo magnético de 1 ou 2 centímetros ao redor da sua estrutura física. Mas, em Francisco Cândido Xavier, o campo magnético se estendia a vários metros dele, com os aparelhos que eles usaram para medir. A NASA fez isto em 2 ou 3 ocasiões. Mas também Chico Xavier representou este falar filosófico através do seu mentor espiritual Emmanuel, que vem dissecando ao longo de inúmeros livros para a explicação racional dos valores do Evangelho, dos princípios morais contidos nos ensinamentos das obras básicas e aprofundando o raciocínio do leitor acerca de fronteiras mais luminosas que ele nos apresenta. Francisco Cândido Xavier não teve escola, foi até o 3º, 4º ano primário. Praticamente não tinha formação cultural que possibilitasse raciocínios desta envergadura. Além do fato de que foi o vivenciador dessa moral cristã, dessa religiosidade sincera, devotado ao sofrimento, ajudando as criaturas, dando do seu pouco, da sua miséria, para compartilhar com os mais miseráveis, doente, cuidando de enfermos, que tinham mais saúde do que ele, pobre, compartilhando o seu mísero salário com outros ainda mais necessitados, e graças ao seu exemplo, ele fundou no coração dos que o conheceram o idealismo puro, que gerou uma infinidade de instituições, mais de 2.000 instituições de amor ao próximo, nascidas do entendimento dessas leis e originadas do coração de pais que perderam filhos, de doentes que recuperaram a saúde, de pessoas agradecidas ao entendimento das leis espirituais, das obras, por exemplo, do Espírito André Luiz, que fecundaram ideais e que saíram do papel e se transformaram em albergues, hospitais, casas da sopa, escolas, instituições beneméritas para a explicação das leis espirituais. Não é sem motivo que Francisco Cândido Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz nas décadas de 80 do século passado, como também foi considerado o brasileiro mais influente do século. A personalidade brasileira, eleita pelo povo brasileiro em uma pesquisa que foi feita por uma grande rede de televisão em nível nacional, como o brasileiro mais importante que o Brasil teve no século, que findou. Francisco Cândido Xavier, essa antena de luz minúscula do ponto de vista físico, que viveu doente toda a sua vida, a sua longa vida, e que foi a ferramenta utilizada pelos espíritos para a produção de mais de 450 livros psicografados, sem que ele tivesse recebido um único centavo de nenhuma destas obras. Esta é uma figura ímpar que nós teríamos uma vida para dizer e ainda assim estaríamos aquém de tudo o que ele foi. E por isso, Francisco Cândido Xavier é a prova física da exatidão doutrinária que Kardec havia lançado
décadas antes. É a assinatura da lógica na vida real. De forma que ninguém pode dizer que não é possível, porque ele viveu.